22. Primeiro texto. Todo mundo achou? Entra na que tem. Fechou? Vem. 14, 22. Fechou? Amém. Posso? Vou ler. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o outro lado, oeste do lago, enquanto eles mandavam o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele monte, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." E Jesus disse: "Venha," respondeu. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Enquanto os dois subiram no barco e o vento se acalmou, os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Vamos todo mundo colocar a mão em cima da palavra e orar para Deus nos dar entendimento sobre esse texto. Em nome de Jesus, Pai, nos dá, Senhor, fala conosco aquilo que precisamos ouvir, Deus. Não aquilo, Senhor, que nós desejamos, mas aquilo que às vezes não estamos a fim de escutar, mas aquilo que precisamos. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Amém. Amém. Então, aqui, quem pode ver, logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco. Quem tem a tradução diferente? Que ordenou. Que está com a Bíblia. Quem tem a tradução diferente? O que está escrito? Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem. Ordenou. Aqui está na minha. Disse ele, vem, e Pedro descendo do barco. Não, aí já é mais, é no começo. Não. 22. Ordenou, tá? Ordenou também? Tem alguém diferente? Minha irmã é diferente. Júlia. Tem mais. Tem algum outro? Insistir, compelir, para quem não sabe, ordenar é uma ordem que Jesus deu para eles, que mostrava que ninguém estava a fim de entrar naquele barco. Mas Jesus foi lá e ordenou para eles passarem para aquele barco. Aí ele pegou e vai vocês na frente, que eu vou depois. Só que ninguém queria entrar num mar que estava revoltoso, estava com ventos. Porque na primeira vez, se alguém lembra, Jesus estava no barco e as ondas estavam entrando dentro do barco. Se afundasse para Jesus, afundavam para eles. Dessa vez, se afundasse para eles, não afundava para Jesus. Então eles foram com medo, né? Falaram, tá bom, fui. Aí o texto diz aqui, depois, Natasha. naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Olha para você ver, eles estão obedecendo e o vento está soprando contra, né? Está querendo matar todo mundo. Imagina, quando a gente obedece, é aí que se levanta as coisas.
Porque tudo vai contra a gente, não a favor. Porque todo mundo quer seguir numa linha reta, que é para o inferno. Quando a gente vira, toda a força leva a gente para o outro lado e não para o lado que seria o correto. Então a gente tem que entender que não é da gente do jeito que a gente quer, do jeito que Deus quer. Continuando. Já é de madrugada entre as 3 e as 6 da manhã. Em outras Bíblias falam que era a terceira e a quarta vigília. Mas isso não é o caso. Você vê, eles entraram no barco e falaram, Jesus vai vir mesmo? Mas vai vir que jeito? Quem que vai entrar no barco num mar revoltoso assim? Aí eu imagino né? Como que eles estavam perguntando? Ele vai vir? Será? Não vai vir não. Aí, por causa de manhã ele não chegou ainda. Nós vai morrer todo mundo aqui. Porque estava quase afundando já. E Pedro era o único ali que era o pescador, né? Ele e André. E o homem da força jogando água para fora do barco. Porque eu não sei, mas o único Mateus era cobrador de impostos. Eu não sei se ele sabia nadar. O outro, o João, era o homem da oração. Estava lá orando, por favor, não posso morrer, não posso morrer. O outro era Tomé, era incrédulo. Eu falei para vocês não virem. Natanael gente, se o barco fosse maior, nós não estávamos passando por isso. Todos eles estavam em... Aí de repente veio Jesus andando em cima das águas, literalmente tirando onda em cima das águas. E eles gritaram, é um fantasma. E foi aquela coisa de socorro, socorro. Não tinha mulher lá dentro. Aí eles ficaram apavorados e falaram, quem será aquele? Aí o Pedro falou, é ele. Se és tu, manda eu ir aí contigo. Alguém podia, Jesus podia falar para ele, calma aí Pedro, calma que eu estou chegando. Mas não foi isso que Jesus falou para ele. O que o Jesus falou para ele? Venha. E é isso que Jesus te chama para fazer hoje. Vem, se você quer fazer, não existe em fazer. Glória a Deus. Vai e faça. Aquilo que Deus te deu de sonho, aquilo que Ele colocou na sua vida. Você entendeu? Por quê? Pedro tinha um sonho de andar sobre as águas. Porque quando ele saiu, quem que saiu junto com ele? Quem? Ninguém foi junto com ele. Mas quando ele entrou no mar, todo mundo dentro do barco, quando você faz alguma coisa de diferente, as outras pessoas que ficam no barco, na mesmice, no coisa, todo mundo torce contra você. Todo mundo afunda. Eu quero que ele afunda. E ele foi andando. Chegou numa hora que Jesus teve que interceder por ele. E é assim, você teve uma hora que você vai ter que fazer algo de diferente para mudar a sua situação. Mas se Jesus não tiver, o seu alvo não for Jesus, às vezes você vai se afundar no meio do problema, no meio da depressão. Porque é difícil para mim, é difícil para todo mundo aqui. Resistir ao pecado, resistir. E o vento aqui simboliza isso, que é o pecado. É a tentação. Porque, que nem eu mostrei aquele versículo para você, que a tentação é fácil para a gente, como que era? É fácil para a gente decidir resistir, mas é difícil conseguir resistir a ela. Então, se Jesus não estiver no seu caminho, pense bem antes de fazer. Aquelas coisas que às vezes vocês planejam, que nem jovem quer fazer faculdade, quer casar, quer mas tem que ter um alvo para ser feito. E é uma coisa muito difícil para a gente colocar Jesus na nossa frente, porque a gente se vê maior do que Jesus. E Jesus foi lá e o Pedro clamou a ele, Jesus, vem aqui tá.
começou a afundar, então gritou, socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e Pedro disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Não é para isso. Quando a gente tem Jesus no nosso caminho, na nossa reta, não tem por que duvidar. Segue e vai. É uma coisa tão simples. Mas quando tem Jesus, né? Você não vai tentar andar sobre a água aí, porque é uma coisa difícil de fazer, né? Vai gelado o negócio, vai se molhar, né? Milenar, né? Então, o outro texto, que aqui, se a gente for, Pedro foi ousado. Uma coisa que é, 4 coisas que eu vou ensinar hoje. A viver coisas grandes na presença do Senhor. Glória a Deus. É uma delas. O outro texto está em 2 Samuel. Não, segunda não, primeira. 1 Samuel 17, 17 e 20. É a segunda ou a primeira? 1 Samuel 17 e 20. É o quê? 17 e 20. Todo mundo achou? Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguns encarregados das ovelhas, perguntou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora que os israelitas soltaram seu grito de guerra. Estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial, encarregado da bagagem, e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estava bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados e disseram, olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Então, vamos parar aqui. Davi estava lá apacentando as ovelhas dele, cuidando das ovelhinhas dele, do pai dele. Só que aí o pai dele chamou ele, ô Davi, preciso que você pega o seu jumentinho, vai lá no campo de batalha, no Vale do Socó, e vê como está a batalha lá, pergunta, leva esse lanchinho pro oficial, pro seu irmãozinho, pergunta como está lá, vai lá ver, né? E ele pegou o jumentinho dele, chegou lá, encontrou o irmãozinho dele e perguntou, o irmão dele mais velho, como está a batalha aí? Aí todo mundo, tá tudo sob controle do gigante. Aí, nesse momento, vou dar uma resumida na história. Nesse momento, o que ele estava perguntando isso, o gigante, aquela coisa monstruosa, saiu de trás. Falou, tem algum homem em Israel para mim lutar? Aí Davi olhou para ele e fez, hã? E o irmão dele pegou e falou assim, cala tua boca, Davi. Não fala nada, vai as ovelhinhas do papai. Deixa com as ovelhinhas, não fala nada. Aí ele falou assim, viu, quem que vai dar pra quem matar esse cara aí? Aí ele falou, olha, recompensa ou lhe dará muitas riquezas, sua filha e a família nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Aí, falou, aí o cara deve ter falado assim, boa coisa, mas você tem que estar vivo. Ele falou, tá bom. Fala pra ele que eu vou matar. Todo mundo deve estar pensando, né? Tadinho do Droga. Davi. Droga, Tadinho do pra um Davi. menino desse tamanho, né?
Como que pode? Um menino desse tamanho vai querer enfrentar esse monstro gigante feio? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Você tá falando? Pegou e levou ele lá pro rei Saul. Aí falou, ô rei, eu sei que... Nós já falou já pra ele que ele não pode, mas ele essa criança aqui, ó, tá querendo batalhar com o gigante. Eu sei, estão falando por aí que a troca destrói a vida de qualquer um. Mas beleza. Você entende aí com ele aí, beleza. Aí o rei, ô Davi, você quer complicar minha vida? Eu não durmo, toca pra mim dormir. Se você morrer, quem que vai tocar? Você vai acabar com a minha vida. Aí Davi pegou e fala pra ele, eu sou um cuidador de ovelha. Aí Saul piora mais ainda o medo dele, né? Porque cuidador de ovelha não é um soldado de guerra, né? Mas mesmo assim ele pega e vai. Ele fala, ó, eu sou um cuidador de ovelhas. Um dia veio um leão para roubar minha ovelha. E eu falei, ó, aqui tem pastor. Oh, glória a Deus. Ovelha nenhuma aqui, não. Aleluia. Pegar uma ovelha assim. Tá bom, vem aqui. O leão foi, ele matou o leão. Ela dialogou com o animal, velho. Ela dialogou com o animal ali. Matou o leão. Só que, ó, não sou a favor de matar bicho, não, tá? Sou esclarecido, eu tô contando a história. Aí, veio outro dia veio um urso, que não sabia do homicídio do leão, né? Ó, eu já veio atrás, eu matei. Eu já tô avisando você que eu vou matar você. E não, eu vou catar. Pegou e matou o leão e o urso. Só que aí eu te pergunto, quem tava lá para ver quem tinha matado o leão? Deus. Deus. Às vezes, as coisas maravilhosas, corajosas que você vai sofrer na sua vida, quem vai estar do seu lado vai ser Deus. Não vai ser mais ninguém. Amém. Porque quem que deu confiança para Davi chegar e falar para o rei isso? Deus. A confiança que Deus deu para ele para matar e falar que ele ia ser vitorioso naquela batalha. Aí, resumindo, o rei falou, tá bom, você vai lá, você tem mais 7 irmãos mesmo, né? Você morrendo para mim também não vai fazer falta nenhuma. Só. Né? Bem. Foi. Delicado. Aí chegou lá, chegou na frente pegou umas pedrinhas e chegou lá na frente do gigante. Aí na hora que o gigante olhou pra ele, você é louco? Eu vou lutar com você? Você tá pensando que eu sou cachorro, você vinha a mim com pedras de pau? Algum tipo parecido? Nada me mata. Aí ele pegou e falou, não, eu não sou. Deus, eu sou servo do Deus vivo. Aquele Glória a que deu Deus. você nas minhas mãos. E ele pegou, eu vou te matar, cara. E no final, e os caras, eu imagino como estava Israel nesse dia, né? Todo mundo, que aqui fala que todo mundo estava apavorado, com medo do gigante, aquela coisa feia. Né? Tava todo mundo com medo já. Era só Davi perder e todo mundo saía correndo e os filisteus loucos para pegar os de Israel, né? Os israelitas. E nisso, na hora que os caras falaram, olha, esse menininho corajoso, hein? Vai morrer, mas um cabra macho. Aí mesmo assim, chegou, eu vou meter uma pedrada nessa sua cabeçona. Chegou, colocou uma pedra na funda e mandou. Pá! O gigante caiu. Aí, Mas tá ligado, tá ligado. Davi foi lá, pegou a espada dele, cortou a cabeça do gigante. Olha. Eu imagino assim, a reação do povo lá que viu aquilo, né? Todo mundo assim, ó.
E os filisteus só assim, ó. Eu sabia. Vamos só aqui, como é que é? Só aqui, ó, só na besteirinha aqui, ó. A primeira que a gente aprendeu foi a ousadia com Pedro. A segunda aqui a gente vê a coragem. Porque quem que falou para Davi que ele ia conseguir? Deus. Só Deus provou para ele que ele podia com um leão e com um urso. Então, né? Mas Deus, no coração dele, ele falou, sou valente, eu vou. Fala pra ninguém não, que não é pra ficar triste por causa desse cara não, que eu vou matar ele. E ele foi e matou. Ele teve a coragem de encarar, porque todo mundo tá com medo do homem, né? Que dizia que era valente desde criancinha, né? Pelejava. Mas imagina o que a mãe dele pelejou pra matar. Só porque um bicho A mãe era guerreira.